Existe um problema que pode ocorrer bastante frequente quando a gente usa o Naive Bayes, visto que ele é um algoritmo que analisa a frequência dos valores, né, dos atributos nos dados de treinamento, que é o problema da frequência zero. Vamos assumir uma nova instância, xt, em que eu tenho previsão de chuva, temperatura quente, umidade alta e vento não, né, negativo. Haveria alguma chance dessa instância ser predita como parmegiana? Então, se ele está analisando as frequências, né, de cada um desses atributos para cada uma das classes, uma das coisas que vai ocorrer, se a gente analisar, né, em relação aos nossos dados, é que não haveria nenhuma chance dessa instância ser predita como parmegiana, porque eu não tenho nenhum exemplo de vento igual a não para a classe parmegiana, certo? Então, a probabilidade condicional de não, dado que a classe é parmegiana, é zero. Isso vai fazer com que eu zere toda a minha probabilidade a posteriori em relação a essa classe. Né, eu tenho um produto, né, uma multiplicação de vários valores, no momento que eu insiro um termo zero, ele zera todo o nosso produtório. Então, nesse caso, não haveria chance dessa instância ser predita como parmegiana, certo? Então, quando a frequência de um valor, né, específico de um atributo é zero para uma classe, o que acontece como uma consequência é que a probabilidade a posteriori para aquela classe vai resultar em zero. Isso seria um problema, certo? Porque eu nunca poderia prever parmegiana quando eu tivesse vento igual a não. E, eventualmente, os dados que eu tenho para fazer o treinamento do meu modelo, eles são uma amostra, né, de um universo possível de condições, e pode ocorrer o caso em que eu não tenho nenhuma amostra com vento igual a não, embora em algumas situações em que não esteja ventando, a parmegiana pode ser, por exemplo, o prato preferido, tá? Mas o meu modelo nunca retornaria essa classe como a mais provável. Então, a solução para resolver esse problema é nunca permitir ocorrer zero, certo? Nessa análise de frequência de atributos, eu não vou permitir que ocorra zero, né, nessa contagem. E existe uma forma bem simples de fazer isso, certo? Eu posso assumir um valor, ou seja, uma ocorrência, né, fixa para cada valor possível de cada atributo. Se eu assumir isso como uma base, né, nos meus dados, qualquer atributo que seja nunca vai ser zero em nenhuma das situações relacionadas às classes. Essa solução é chamada correção de Laplace. E ela visa justamente assumir que existe uma instância a mais para cada valor possível de cada atributo com relação a uma classe analisada. Esse efeito de assumir uma instância a mais, ele é negligenciável quando a gente tem conjuntos de dados grandes, e como a gente vai assumir isso para todas as classes, todos os valores de instância, todas as classes, a gente não introduz um viés ao algoritmo, porque a gente está assumindo essa instância extra para todas as condições possíveis. Então, a gente não introduz nenhuma variação ou nenhum efeito, né, no desempenho e predição do modelo em função dessa correção. Então, o que quer dizer assumir uma instância a mais? Vamos supor que nesse caso eu tenho 5 exemplos de parmegiana, certo? E eu estou tentando verificar qual é a probabilidade condicional de vento igual a sim, dado que a classe é parmegiana. Eu tenho 5 exemplos de vento igual a sim parmegiana, certo? Eu vou assumir um exemplo a mais, né? Caso eu não tivesse nenhum, a minha contagem aqui retornaria 1, mas como eu já tenho 5, a minha contagem vai retornar 6, mas por padrão eu estou assumindo um exemplo a mais. Aqui no meu denominador, percebam que o meu número de instâncias de parmegiana é 5. Entretanto, né, nesse cálculo que eu estou fazendo aqui, eu estou assumindo somando mais 2. Por que mais 2? Porque eu estou assumindo um exemplo a mais para cada valor possível da variável do atributo vento. O atributo vento tem 2 valores, sim e não. Então, eu estou introduzindo uma instância a mais com o valor sim e uma instância a mais com o valor não dentro da classe parmegiana. O que vai acontecer? Essa classe parmegiana vai passar a ter 7 exemplos, né? Sendo que 2 são derivados dessa correção que a gente está aplicando. Então, eu faço isso
para a classe, para o vento igual a sim, né? Faço essa mesma análise para vento igual a não, e aqui está justamente o efeito, né, de a gente ter essa correção. Então percebam que aqui, sem a correção, retornaria 0, com a correção vai retornar 1/7. Então já não vai ser 0, vai ser uma probabilidade bem pequena, mas é um efeito negligenciável perto, por exemplo, dessa probabilidade de vento sim, né, dado parmegiana, que vai me retornar 6/7. Então esse é o objetivo da correção de Laplace. Eu vou fazer a mesma coisa para feijoada. Percebam que eu tenho que fazer isso para todas as classes, né, para o atributo que eu estou analisando, né? Então a probabilidade de vento igual assim, né, dado que a classe é feijoada, eu tenho um exemplo aqui de vento igual assim para esses 3 exemplos aqui que são relacionados à feijoada. E eu assumo um exemplo a mais em ambos os casos, tanto para vento igual a sim como para vento igual a não, ok? Então, a chave toda desse processo é justamente eu assumir esse mais um aqui para cada um dos valores possíveis, mas eu não posso esquecer que eu tenho que corrigir a mesma coisa no denominador. O denominador, ele representa o número total de exemplos naquela classe. Então, se eu estou assumindo que eu insiro uma instância a mais para cada valor do atributo, nesse caso o atributo é binário, eu tenho 2 valores possíveis, eu tenho que corrigir isso no denominador também. Tá? Então, esse é conhecido como o método, né, de Laplace, a correção de Laplace, para evitar a frequência zero, que causaria instabilidade no algoritmo de naive Bayes. Tá? Então, aqui só especificando, né, para deixar bem claro como foram calculados esses valores em relação aos dados originais, né, porque nós temos mais um aqui e porque nós temos mais 2 no denominador. Tá? É importante a gente perceber que se eu tivesse qualquer atributo, por exemplo, atributo previsão, que tem 3 valores possíveis, né? Para cada análise, por exemplo, previsão igual a chuva, dado que é parmegiana, eu adiciono 1 no numerador, mas 3 no denominador, porque aqui eu tenho 3 valores de atributo, então eu estou adicionando, né, nesse processo, virtualmente 3 instâncias novas, né? Então, a gente tem que ajustar o denominador sempre em relação ao número de valores do meu atributo que são equivalentes ao número de instâncias que eu estaria inserindo, né, de forma artificial nos meus dados. Então, finalizando, né, nós vimos aqui o algoritmo naive Bayes com atributos categóricos. E é importante, então, a gente frisar que a probabilidade a priori de cada classe ela é estimada a partir dos dados de treinamento, simplesmente com uma contagem do número de exemplos que correspondem a uma determinada classe YI, em relação ao número total de exemplos no meu dado de treinamento. E para atributos categóricos, o conjunto de valores possíveis é inumerável. Então, o que eu faço? Eu calculo a probabilidade condicional de observar um determinado valor de atributo em relação a uma determinada classe YI, contando, né, justamente quantas ocorrências eu tenho dessa combinação no meu conjunto de dados, ou seja, quantas instâncias, né, tem o valor de uma determinada variável igual a V, né, dado que a classe verdadeira é uma classe YI. Então, a gente consegue fazer isso com o simples uso de uma variável acumuladora, né, com um produto da classe, um produto referente a uma classe que vai acumulando a probabilidade condicional. O que a gente vai discutir, né, nos próximos vídeos é como proceder quando eu tenho o cálculo da probabilidade condicional relacionada a um atributo numérico contínuo. Então, se eu não posso enumerar todas as probabilidades, as possibilidades, desculpem, eu não posso aplicar essa mesma estratégia que eu mostrei. Então, nos próximos vídeos, a gente vai discutir como aplicar o naive Bayes quando eu tenho atributos numéricos contínuos.